E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias. Olha isso. Eu vou começar de novo ali. Vamos, abaixa para mim, por favor, essa porta. Por favor, deixa ela fechada. Vou esperar você baixar. Começar de novo, irmãos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 8. Vamos lá, de novo. 1 Samuel, capítulo de número 8. Diz assim, versículo de número 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, o nome do segundo era Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto ele te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme toda a obra que fiz desde o dia em que tirei o Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses servir, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Capítulo de número 10 agora. Pula 2 páginas da tua Bíblia, capítulo 10 e o versículo de número 17. Diz assim: Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não o achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor: eis que se escondeu entre as bagagens. Encontraram e correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel ao povo, a todo o povo: vedes que já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu glorifico a Deus porque
Mais uma vez o Senhor nos dá a chance, a rica oportunidade de poder estar na presença dEle. E eu estive falando com Deus ainda esses dias, e eu gostaria, no meu coração, e perguntando para Deus o que acontece com a igreja de Jesus. Eu tenho falado com Deus muito a respeito desse assunto, e no meu coração que Deus colocava num dia desses, é que o grande problema da igreja verdadeiramente não é um, senão cardíaco. O grande problema de nós como igreja, é bem verdade isso, é que a igreja no mundo inteiro está precisando de um tratamento cardíaco. Precisamos de voltarmos para Deus e sermos tratados por Ele, passarmos pela mesa de cirurgia e Deus com o seu bisturi abrir o nosso peito e tratar com o nosso coração. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. E durante milênios a igreja se enveredou pelos caminhos das outras nações, e tudo aquilo que era bonito aos olhos dos homens, a igreja também achou bonito e fez aliança e fez pacto e tomou para si um costume pelo qual Deus nos havia rejeitado durante anos. E a igreja truculenta, teimosa, por muito tempo foi ouvida por Deus, foi observada por Deus. Nós estamos diante de uma história em que quem reina, quem dita as regras é Deus. Nós estamos diante de uma história, o cenário aqui é um cenário onde o que vale nesse cenário aqui é Deus como rei e a nação de Israel como sendo reinado pelo seu rei, que é o Deus de Israel. E aí Israel está insatisfeito, Israel está olhando para as outras nações e vendo que as outras nações estão sobressaindo. Só que a culpa da regressão de Israel não é de Deus. A culpa da regressão de Israel é de Israel. E Deus está vendo as condições que o povo está vivendo, e tem um profeta em Israel chamado Samuel, e agora diz a Bíblia que esse profeta já está velho, cansado de tanto repetir as mesmas coisas, de orientar o povo. Está velho já, os dias dele se foram, e ele, mais do que depressa, criou os seus filhos no caminho de Deus, ensinou eles, mostrou o caminho, orientou a criança, deu a comida, deu as orientações no tempo certo, na hora certa. E diz a Bíblia que depois que os garotos cresceram, agora já moços, o profeta Samuel, que é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que tinha a visão de Deus incrível, as visões que esse homem tinha, o relacionamento que esse homem tinha com Deus, era de ficar de boca aberta, e ele separa os dois filhos dele, para ser como juízes, numa região de Israel, porque ele já está velho, não consegue atender todo mundo, não consegue estender o braço para todo mundo, ele está cansado, e ainda mesmo cansado ele não desiste, ele continua na tarefa de profeta e na tarefa de juiz de Israel também. Ele julgava
Tudo aquilo que acontecia em Israel, eles vinham até o vidente, porque naquela época era chamado de vidente, eles eram chamados de vidente, eles que previam o futuro, e a palavra do vidente era a palavra de Deus para eles, porque Deus falava às nações através do profeta, era aquele que se dedicava mais, era aquele que orava mais, era aquele que buscava Deus, que vivia para Deus, e Deus consequentemente se comunicava com as pessoas. E aí diz a Bíblia que os profetas, o profeta Samuel separou aquele garoto, separou aqueles jovens para serem também juízes de Israel. Só que com o tempo eles também se enveredaram, eles também acharam melhor serem conduzidos pela mesma orientação das outras nações. E diz a Bíblia que eles caíram no enredo e eles se enveredaram pelo caminho, diz a Bíblia, ao ponto de aceitarem suborno dentro da igreja. Eles caíram no caminho da perversidade e aceitaram suborno, diz a Bíblia. E aí, quando o profeta Samuel ficou sabendo disso, não só o profeta, mas os anciões de Israel, eles se reuniram e foram até Samuel, já velhinho, cansado, e disseram aos filhos dos seus filhos: Samuel, aceitam o suborno? Os seus filhos caíram pelo caminho, o pecado tomou conta dele, eles não andaram pelos seus caminhos, não seguiram as suas orientações, antes eles se inclinaram para a avareza. E a gente quer que você levante um rei em Israel para julgar sobre as nossas vidas. E diz a Bíblia que o profeta Samuel, essas palavras foram como uma flecha no coração do profeta. E diz a Bíblia que Samuel orou ao Senhor, buscou uma orientação de Deus, porque ele não aceitou, ele não admitia aquilo de maneira nenhuma. Ele pergunta para Deus o que ele deveria fazer e fala: Senhor, o desejo deles agora é ter um rei como as outras nações. E Deus disse: Samuel, aquieta o teu coração, Samuel, porque o povo não está rejeitando você, eles rejeitam a mim. O povo não está rejeitando as tuas palavras, eles estão rejeitando a minha palavra, as minhas orientações. Diz a Bíblia que Samuel corre, reúne o povo e diz assim: tá bom, já que vocês querem o rei, ele escolhe o rei, é escolhido um rei, e o rei é Saul. Saul era o homem mais bonito da comunidade, o mais alto, mais bonito, mais forte. Diz a Bíblia que dos ombros para cima ninguém sobressaía ele, isso é, dos ombros para cima não tinha ninguém maior do que ele. Ele era muito alto, e diz a Bíblia que ele era muito belo, e no meio da nação, daquela congregação, daquela comunidade, não tinha ninguém mais belo do que ele. E aí foi apresentado ele como rei, e aí Saul começa a reinar em Israel, e aí exatamente aí que começa a grande catástrofe de Israel, onde aquilo que Deus tanto reservou para Israel agora está virando uma anarquia, está virando uma bagunça, porque enquanto Deus está dominando, enquanto Deus está reinando, está tudo sob controle. Mesmo o povo teimoso, mas o povo resolveu fazer uma escolha, e a partir da escolha que eles fizeram, começa então uma nova história a ser escrita. Agora Israel é um rei e não precisa mais de Deus, pelo menos teoricamente falando, pelo menos em tese, não precisa mais. Mas essa é a decisão de Israel, e daí vem as consequências. Israel sofre, Israel acaba cada dia mais e mais com o pé na lama, e o culpado de Israel está com o pé na lama é Deus, a cabeça
pecado. Essa história é triste, porque Deus não vai descer aqui para pregar para você. Deus não vai mandar um anjo aqui com asas e a argolinha na cabeça para pregar para você. E nem Jesus vai vir aqui pegar esse microfone e vai pregar para você. Ele vai usar alguém para falar no teu coração e para te orientar. Cabe você dizer sim ou não para Deus. Aleluia. E a partir do momento que você tomar uma atitude em ouvir ou não as orientações de Deus, assim será o teu amanhã. Então deixa eu dizer aqui já, não culpe a Deus se a tua vida está indo boa ou mal. Não coloque a culpa em Deus por causa das tuas decisões. Deus sabe o que faz, quando faz e como faz. A partir disso, dito isso, eu gostaria de lembrar pelo menos 3 coisas aqui nesse lugar. Eu disse no começo que o nosso problema é cardíaco, e é verdade. Eu disse no começo que o nosso problema está no nosso coração, é verdade. Dito isso, em primeiro lugar, gostaria de tirar algumas lições desse texto que a gente acabou de ler. Primeira lição é que, apesar de nós não termos o nosso coração todo em Deus, apesar de agirmos e fazermos escolhas compulsivas e darmos com os pés pelas mãos, Deus, com o seu amor, que é unilateral, continua nos amando do mesmo jeito. Graças a Deus. Apesar de tomarmos atitude e fazermos do nosso jeito, e darmos com os pés pelas mãos e acabarmos com os pés atolados na lama, Deus continua nos amando na mesma proporção que um dia. Deus continua fazendo milagres no meio de nós. Nós temos testemunhos aqui nesse lugar de gente que já foi curada, irmão, gente que foi abençoada, gente que saiu das drogas, gente que receberam a cura, a manifestação do poder de Deus e nunca mais pisou neste lugar em lugar nenhum dentro da casa de Deus. E mesmo assim Deus continua nos amando. E mesmo assim Deus continua nos protegendo, investindo na gente, acreditando em nós, continua nos abençoando com toda a sorte de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Apesar de agirmos precipitadamente, Deus continua nos amando. Apesar de agirmos como crianças, muitas das vezes mimadas até, Deus continua nos amando. Apesar de duvidarmos de Deus, do caráter de Deus, da capacidade que Deus tem, Deus continua nos amando. Aí você diz: eu não duvido de Deus, irmão. Apesar de duvidarmos de Deus e preferirmos confiarmos mais nos recursos humanos, no dinheiro, no carro, no advogado, no doutor, no psicólogo, no psicoterapeuta, no juiz, apesar de duvidarmos e deixarmos Deus para depois e acreditarmos mais nas coisas desse mundo, Deus ainda assim, com um amor entranhável, a Bíblia diz que Ele continua nos amando. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia Sagrada diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele te conduzirá. Aliás, irmão, o retrato aqui, o retrato que nós temos aqui, é de um Deus com um coração doído. O retrato que nós temos aqui é de um Deus que está com o coração angustiado, abre e fecha aspas, com um coração ferido, magoado, entristecido por haver sido rejeitado por um povo que tanto Ele amou e cuidou dele.
durante anos investiu em Israel. Deus chega ao ponto de dizer: eu cuidei de Israel desde que eles saíram do Egito, e ainda assim Israel se desvia de mim, adorando outros deuses, mas ainda assim Deus continua amando Israel. Eles acreditavam que a razão e o motivo pelo qual eles estavam sendo afligidos e sendo derrotados a cada dia era que a incompetência do rei que estava reinando sobre eles. Eles acreditavam que o motivo deles estarem sofrendo derrotas e perseguição vinha de uma incompetência do governo. O nosso governo é incompetente, dá-nos um rei. E Deus, ainda assim, mesmo incompetente, continua amando essa gente. Mesmo incompetente na cabeça deles, ainda assim esse Deus continua amando essa gente. Maravilha. Continua investindo nessa. E ainda que Deus, para eles, fosse incompetente e o profeta não valesse mais, as orientações do profeta não tinham mais valor para eles, ainda assim Deus continuava amando aquela gente. Irmãos, quantas vezes Deus tem falado ao nosso coração que nos ama, que nos quer bem. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 31, versículo de número 3: com amor eterno eu te amei, também com amável benignidade eu te atraí. A Bíblia diz: pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho? Ainda que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti. Com amor entranhável eu te amei, apesar de julgarmos as obras de Deus como tardia no nosso coração, e às vezes até as obras alheias, a vida de outras pessoas, de julgarmos sem saber o que está acontecendo. Deus continua nos amando do mesmo jeito, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Samuel ensinou seus filhos, ensinou os meninos no caminho que devia andar, mas eles se desviaram. A Bíblia Sagrada diz assim, ensina, Provérbios capítulo 22, ensina, versículo de número 6, o menino no caminho que deve andar, mesmo que depois que ele crescer, não se desviará dele. Eis aqui uma exceção. O profeta ensinou os garotos, mas eles perverteram o caminho do Senhor, assim como os filhos do profeta Eli, que perverteram o caminho do Senhor. Muito embora Eli não corrigiu seus filhos, deixou eles do jeito que eles queriam, não ensinaram direito, não ensinou direito os garotos o que eles deveriam ou não deveriam fazer, ele não corrigiu. E Deus cobrou Eli por isso, e ele morreu. Agora o profeta Samuel não. Ele ensinou o menino no caminho que ele deveria andar, mas eles perverteram o caminho do Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite e te dar um conselho nessa noite. Permite eu te dar um conselho só nessa noite. Você que é mãe, que tem ensinado o seu filho, tem instruído o teu filho, tem orientado o teu filho, e o teu filho não tem obedecido às tuas orientações, não se culpe por causa disso. Não se culpe pelo seu filho ser quem ele é. Se você orientou, se você ensinou, continue orando por ele e amando ele do jeito que ele é. Se for da vontade de Deus, se for não, eu creio que é, mas se ele ouvir a voz de Deus, eu tenho plena convicção no meu coração, Deus vai tratar com ele e vai trazer ele para a presença de Deus, e o nome do Senhor será glorificado. Não se culpe, porque você tem feito a tua parte, você tem orado por ele. Deixa eu dizer, irmãos, apesar de nós duvidarmos de Deus, da paternidade de Deus, ainda assim Deus continua nos amando. Apesar de nós dizermos toda vez no culto amém, e o nosso amém não tem nada a ver com o amém de Deus, ainda assim Deus continua nos amando. O termo amém não significa só assim seja, não se limita só nisso.
Quando você diz amém de coração, você está dizendo: eu confio em Deus, eu acredito que o Eterno é fiel, eu acredito que a palavra dele é sim e amém, e ele não volta atrás. Quando você diz amém, você está dizendo: eu sei que assim, do jeito que ele disse, é, do jeito que ele falou, é. Mas nós duvidamos de Deus. Sim. Se não duvidássemos de Deus, se não for assim, nós não estaríamos tão doentes, irmãos, com tantas aflições no nosso coração, é tanta enfermidade, tanta doença, que a gente não consegue dormir em paz, é tanta perturbação. Que eu vejo que tem gente que vê demônio em tudo, irmão. Tudo para ele é obra do diabo. Jesus não pode nem provar ele, nem fazer um testezinho, que ele já, tudo é demônio, tudo é macumba, tudo é feitiçaria. Nada do que acontece na vida dele, ele não aceita como realidade. Às vezes Deus diz: eu vou provar isso, eu vou testar a vida dela. Deixa eu dizer, irmão, as nossas preocupações e as nossas ansiedades não nos deixam viver um dia de cada vez. As nossas preocupações não nos deixam viver um momento de cada vez. Nós somos atormentados por nós mesmos, pelas nossas escolhas que fazemos na nossa vida. Nós somos afligidos por nós mesmos. Nós somos os nossos próprios monstros. Nós somos os próprios edificadores do nosso amanhã. E o nosso amanhã já está projetado na nossa mente. É desgraça, é doença, é inferno, é divisão, é família destruída. A gente não aceita o projeto de Deus para a nossa vida. A gente não consegue encarnar o projeto de Deus no nosso coração. E a gente dorme preocupado, tão preocupado, que a gente na verdade não dorme. A gente começa a ter pesadelo. E a gente acorda: meu Deus, tem misericórdia. Será? Senhor, meu Deus, me livre, tem misericórdia. Repreenda, em nome de Jesus. Sai capeta, sai demônio, em nome de Jesus, sai agora, te repreendo. E nós somos os nossos próprios carrascos, irmão. E o diabo está de longe dizendo: mas eu não estou fazendo nada ainda. Estou fazendo nada ainda. Mas já que você acredita tanto em mim, espera já, só mais um minutinho. A gente deixa de acreditar em Deus para acreditar em coisas que a gente está vendo, que a gente está imaginando, e esquece da palavra que nos garante que tem um Deus no céu que nos ama, e que aconteça o que acontecer, irmão, tudo está no controle das mãos desse Deus. Faça sol ou faça chuva, Deus não deixa nada escapar de diante dos olhos dele, porque ele tem todo o poder nas mãos dele. O problema é cardíaco. Nosso coração está acelerado demais. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 15, versículo 13, diz a Bíblia: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, do que entregar a sua vida pelos seus amigos. Está escrito em João capítulo de número 2, versículo 28, diz assim: filhinhos, agora filhinhos, permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos quando ele voltar. Isso é importante você entender isso. Agora, filhinhos, permanecer nele, para que quando ele voltar, ele se manifestar, nós tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Você já imaginou isso? Você já pensou nessa possibilidade? Você já imaginou esse negócio no teu coração? Quem está dizendo é João, 1 de João, capítulo de número 2. Essa confiança que nós precisamos de alimentar no nosso coração, a despeito de lutas e adversidade. Sabe qual é o nosso problema? Eu repito, é cardíaco. Nós precisamos de trabalhar, entregar o nosso coração a Deus. É por isso que a Bíblia diz: orienta. São orientações, irmão. Não são obrigações, são orientações. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele
sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Em segundo lugar, as escolhas de Israel, interessante observar isso. Outra lição que eu aprendo aqui é que, embora não fosse o momento de Israel ter um rei, porque era projeto futuro para Israel, embora não fosse o momento deles terem um rei, e mesmo sendo injusta a motivação do coração deles para com Deus, mesmo assim Deus lhes concedeu o pedido que eles precisavam. Toma cuidado com isso. É a orientação de Deus para o teu coração. Mesmo não sendo o tempo de Deus nos atender, e a motivação do coração dessa gente serem injustas para com Deus, porque era injustiça, era infidelidade, ainda assim Deus lhes atendeu. O coração do profeta Samuel está em caos, porque o que esse povo está pedindo é injustiça. Está faltando amor na oração dessa gente, no pedido dessa gente. Eles estão rejeitando Deus, e Deus fala para Samuel: Samuel, calma, Samuel. Eles não estão rejeitando você, não, eles estão rejeitando a mim. Eles não estão desobedecendo você, Samuel, eles estão desobedecendo a mim. Eu vou dar um rei para eles. Deixa eu dizer, irmãos, triste da nação, triste do homem que rejeita ouvir as orientações de Deus para andar segundo os seus próprios caminhos e os intentos do seu coração. Tem gente que pensa que Deus não sabe onde ele pisa, onde ela anda, os desejos e os desígnios do coração pelos quais eles estão dentro da casa de Deus. Triste da nação que pensa que engana a Deus. Triste da igreja que deixa de ouvir a orientação do seu Pai Celestial para andar pelos seus próprios caminhos. Essa nação, Deus pode até nos atender, Deus pode até satisfazer o desejo do seu coração, porém, como resultado dessa desobediência, falência, desestabilidade, desequilíbrio financeiro, desequilíbrio emocional, desequilíbrio psicológico, emocional, sentimental, principalmente espiritual. Deus até atendeu a eles. Israel está cobiçoso para possuir o que as outras nações possuem. Israel está cobiçoso para competir com as outras nações e para terem o mesmo que as outras nações têm: poder. Esse é o grande desejo de Israel: possuir o que as outras nações possuem: poder, dinheiro, grana, posse, terra. Afinal de contas, nós somos chamados para comer o melhor dessa terra, e nós queremos um rei que domine sobre nós, para que nós conquistemos o que Deus deu para a gente, e Deus não havia dado ainda. Deus não havia entregue ainda, e Samuel jamais admitiria isso. Por isso que ele foi orar e falar com Deus, pedir a Deus orientação. Deixa eu te dizer, irmão, em momentos de desespero, em momentos de desequilíbrio, ouve o que eu estou te dizendo aqui agora. Não tome decisões precipitadas em momentos de angústia. Não tome decisões em momentos em que você está passando por privacidade. Tome cuidado. Em momentos de atritos familiares, não tome decisão nenhuma. No momento da luta e da adversidade, da intriga dentro de casa, dentro do emprego, dentro da igreja, não tome atitude nenhuma, debaixo de calúnia e defamação. Espera, apresenta a tua necessidade para Deus, e que no momento que você estiver com o teu coração calmo, tranquilo, Deus vai te orientar e você vai saber o que tomar, a decisão que tomar na tua vida. Glória a Deus. Eu aprendi duas coisas na minha vida: não tomar decisão sob pressão de ninguém, nem dentro de empresa, e muito menos dentro de igreja. Não tomo decisão nenhuma porque estão me pressionando,
momento de muita euforia, muita alegria, a gente acaba prometendo aquilo que não deveria prometer. No dia do meu aniversário, no dia da festa que foi dada lá na casa do meu amigo, no dia em que estava tudo bem, eu fiz uma promessa. Eu me arrebentei, meu pé foi para a lama, e depois eu não consegui cumprir a minha promessa. Eu sempre digo para minha esposa, senhora não prometa nada para ninguém. Guarda no teu coração, na hora certa você vai e faz. Não fica prometendo, porque se você não cumprir, a tua palavra vai te comprometer. A tua palavra é sim e não. Se você falou que vai fazer, faça. Porque não é nem o nome de Deus só, é o teu nome. E depois o nome de Deus que você carrega sobre você, sobre a tua vida. Porque a primeira acusação que vem ela é crente, é da igreja. Querido, em momentos de lutas, de adversidade, de frustração, não tome decisão. Apresenta a tua vida diante de Deus e deixa Ele te orientar e você vai ser feliz. Não se precipite nas tuas orações e nas tuas decisões, sabe por quê? Pode até ser que Deus te dê o que você está pedindo, porém, pode até ser que Deus te conceda o que tanto teu coração almeja, porém, no entanto, todavia, contudo, você vai ter que se responsabilizar pelos resultados que virão à frente. Há momentos em que tomamos atitude baseada nas circunstâncias. Existem momentos que nós tomamos atitudes baseadas nas circunstâncias, atitudes essas que comprometem todo o nosso futuro, todo o nosso amanhã. Deixa eu te dizer, irmão, faça como o profeta Samuel, ore ao Senhor, apresente a tua necessidade diante de Deus, porque não tem ninguém que sabe o que é melhor para você, senão o teu Pai que está no céu. Não tem ninguém. Não queira colher em tempo de plantar. Tem gente se precipitando, querendo colher no tempo de plantio. Tempo de plantar é tempo de plantar. Tempo de colher não é tempo de plantar. Não se colhe nada na época do plantio. Tem que preparar a terra, tem que sujar as unhas de lama, de terra, para produzir, para depois colher a partir da semente que você plantou. Aliás, irmãos, uma das propostas do reino de Deus é nos reeducarmos, a fim de que nós coloquemos o nosso pé no freio e saibamos tomar atitude em tempo oportuno, na hora certa. Deixa eu te dizer, irmão, busque ao Senhor em tempo e fora de tempo. Busque ao Senhor a cada momento da tua vida. Deixa eu te dizer, o nosso maior desejo deve se viver de tal maneira a fim de que tudo quanto fizermos não venha a ferir o coração do nosso Deus. Nós devemos viver de tal maneira que toda a nossa atitude, tudo que nós fizermos na nossa vida, nós devemos perguntar para nós mesmos: será que Deus não ficará insatisfeito com essa atitude? Será que Deus, Ele aprova o que eu estou falando, o que eu estou dizendo? Você pode ter certeza, tudo que há no coração de Deus ao seu respeito, se assim você fizer, irmão, tudo que há no coração de Deus ao seu respeito, no tempo certo se cumprirá sobre a tua vida, porque Deus é fiel e Ele não volta atrás, Ele cumpre com a palavra. Terceiro lugar, louvado seja o Rei da glória. Deixa eu te dizer isso é importante. Terceiro lugar, o que Deus fez por Israel, presta atenção nisso que eu estou te dizendo. O que Deus fez por Israel, Israel não pôde fazer por si mesmo. O que Deus fez por Israel e para Israel, Israel não pôde e nem pode fazer por si mesmo. Israel não tem outra saída se não confiar em Deus. Você está entendendo? Não adianta Israel tentar outro caminho.
escolhas precipitadas, ainda assim o poder divino estava sempre presente sobre a vida deles. Israel está fazendo escolhas precipitadas. Era Deus dando a oportunidade para Israel romper com essa barreira que estava impedindo Israel de viver o melhor de Deus sobre a vida deles. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui nessa noite. Tem gente que deveria estar vivendo já o melhor de Deus sobre a vida deles e não está vivendo porque tem tomado atitude precipitada, tem dado com a língua nos dentes e vai passar e virar mais um ano e a culpa continua sendo de Deus ou de alguém, do profeta Samuel. Israel deveria estar vivendo o melhor de Deus, irmão. Você não percebe isso na tua vida? Você não percebe isso na tua vida, mulher? Que você deveria já estar vivendo o que Deus tem reservado para você já hoje. Você não percebe isso? Você não está vendo para onde está caminhando a tua vida? Para onde está indo a tua vida e a tua história? A tua história vai continuar do mesmo jeito que está, ou pior ainda, se você continuar tomando a atitude que você está tomando. Mas eu estou aqui para dizer para você que se você entregar o teu caminho ao Senhor e acreditar em Deus e depositar a tua confiança em Deus, o teu futuro Deus cuidará, o teu amanhã estará totalmente na mão de Deus, porque Deus tem poder para cuidar de você. Deus tem poder para cuidar de você. Deixa eu te dizer, a Bíblia Sagrada diz que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não são para se comparar. Irmãos, Deus está dizendo que Israel te esqueceu do que Deus havia feito por eles. Israel está com amnésia. Israel está sofrendo de amnésia, porque esqueceu de onde Deus tirou Israel. E Deus está triste por isso, irmão, porque Deus havia tirado Israel do Egito e dado centenas de oportunidades para eles. E Deus provou por A mais B, diante dos olhos de Israel, que Deus era com Israel, que Deus era Senhor de Israel, e ainda assim Israel continuava distante de Deus. Tem gente que não entendeu ainda. Parece que bateu a cabeça na pedra. Parece que levou uma pancada na cabeça e está precisando de outra pancada para voltar de novo. Não é assim? Quando leva uma pancada, tem que tomar outra de novo. Uma outra pancada de novo. Um choque. Tem gente que tem que levar um choque antes de morrer sem Cristo. Leva um choque para abrir os olhos. Está brincando de igreja. Está brincando, irmãos. O nosso problema é cardíaco, sim. O nosso coração está tão desejoso com as coisas dessa vida que a gente não consegue enxergar que o melhor de Deus está reservado, está na mão de Deus para a nossa vida, e é só Ele que pode nos dar, não tem ninguém que pode dar para a gente o que a gente quer. Se esqueceram de que Deus arrancou eles das mãos de Faraó. Aliás, Israel está se esquecendo de onde Deus os tirou e de onde Deus os quer colocar. Às vezes eu me pergunto até quando Israel não acorda. É quando Israel vai perder a oportunidade de dar o melhor de Deus sobre as suas vidas. 1 Samuel capítulo 10, Deus fala através da boca do profeta: mas vós rejeitastes a mim. E disseram, o profeta Samuel disse: assim será a escolha de vocês, a consequência da escolha de vocês. E eles disseram: não! O rei que irá reinar sobre nós nos colocará como cabeça, nós conquistaremos. A Bíblia diz: filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Deixa eu dizer, irmão, na tua trajetória pela vida com Cristo, a tua fé e a tua fidelidade será provada. Porém, não desfaleça o teu coração, não abra mão do propósito que Deus tem para a tua vida. Foi Deus que te chamou, e é Deus que vai continuar se sustentando na tua caminhada. Foi Deus que te escolheu, e é bem verdade, irmão, isso, que Deus nos escolheu, e Ele vai continuar nos sustentando. Eu quero terminar dizendo, a Bíblia Sagrada diz, eu bem sei o pensamento que eu tenho
São pensamentos de paz, de bondade, a fim de dar o fim que vocês desejam. Eu bem sei disso. Salmo de número 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, Deus dos exércitos. A minha alma está velante por ti. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si, junto da sua prole, Deus dos exércitos. Salmo 123 diz assim: a ti que habita nas alturas, eu elevo os meus olhos. Assim como os olhos dos servos estão atentos para as mãos dos seus senhores, e os olhos das servas estão atentos para as mãos das suas senhoras, assim os meus olhos estão atentos para ti, Senhor, até que tenha misericórdia de nós. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz no livro dos Salmos: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor, o Salmo 124 diz: os nossos inimigos nos teriam engolido vivo. Graças a Deus. O que Deus tem feito por Israel, Israel não pode fazer por si mesmo. O que Deus tem feito por Israel, Israel não pode e nem pode fazer por si mesmo. Só Deus pode mudar a história do homem. Só Deus pode conduzir o homem. Irmãos, o diabo até tem tentado roubar você da presença de Deus, mas graças ao amor de Deus ele não tem conseguido. Graças a Deus, Deus tem te sustentado e tem te segurado nas mãos dele. Irmãos, deixa eu te dizer, o que Deus tem reservado para você é muito maior do que você imagina. É muito maior do que a tua dor. Você diz: pastor, está doendo, mas Deus tem algo reservado para a tua vida que é muito maior do que o teu sofrimento e a tua dificuldade. Se os teus olhos vissem o que Deus tem reservado para você, você não continuaria do jeito que você está. Você glorificaria o nome de Deus, você gritaria, você exaltaria o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a Ele será dado toda a honra, todo louvor, toda a glória. Deus maravilhoso, aleluia. Jesus disse que se a semente cai em boa terra, ela produz fruto, irmão. Se a semente cair em boa terra, ela tem que produzir bom fruto. Tem que produzir bom fruto. Deixa eu te dar um conselho nessa noite de novo. Permita que o teu coração seja tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Permita que essa semente caia no teu coração. Se desarme, abra o teu coração, porque você vai ver, irmão, que se você abrir o teu coração, você vai vivenciar algo que você nunca vivenciou. Glória a Deus. Deus tem te visto aqui várias vezes. Você vai viver, o Espírito de Deus, ele tem tocado o nosso coração, irmão. Tem falado com a gente. Ele tem algo triste que entristece o coração de Deus. É um coração duro que não se abre, que Deus está falando várias vezes dentro da casa de Deus. A gente não consegue compreender o que Deus quer com a gente. Eu quero terminar dizendo, a Bíblia Sagrada nos ensina no livro dos Salmos, de número 2, verso de número 7, diz assim: tu és meu filho, eu te escolhi, eu te gerei, tu és o meu filhinho. Pede-me, olha a promessa que Deus faz para a nação: pede-me o que quiseres, e eu te darei todas as nações como herança, e os confins da terra por possessão. Pede-me. E a única coisa que Deus pede para Israel é que Israel obedeça e ouça as orientações de Deus. As flores, irmãos, elas se manterão vivas, bonitas, só por algum tempo. Logo se murcharão, perdendo seu valor, mas as sementes geram vidas permanentes e duradouras. Valorize mais a semente do que o buquê. Olhe para a semente e vele por ela. Melhor, a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Tem muita gente enganada, doido para receber, e estão atrás de receber. Milagre, milagre, milagre. Deus faz, Deus quer fazer, mas melhor coisa é dar do que receber. O nosso prazer precisa mudar a nossa vida. Deus está procurando gente, irmão, que ame mais a Deus do que o seu próprio filho.
Jesus falou que quem amar mais pai e mãe não é digno dele. Quem amar mais pai e mãe do que a ele não é digno dele. Deus está procurando gente que ame mais a Deus do que a sua mulher, que ame mais a Deus do que o seu marido. Porque tem gente abrindo mão de Deus por causa do marido, por causa do filho, por causa de esposa, por causa de tantas coisas nessa vida. E Deus está procurando corações que estejam inteiros em Deus, sem restrições nenhuma. Eu quero te pedir para você ficar de pé, pode ser? Melhor do que receber a solução das mãos dos outros, irmãos, é conquistá-las através do trabalho, da dedicação. Melhor do que receber por mãos alheias é você mesmo matar a tua sede através da tua dedicação, através da tua oração, do teu trabalho. Tem muita gente cruzando os braços dentro da igreja. Não cruza os braços não, irmão, porque o que Deus tem reservado para você é grande. A crise, ela cria uma oportunidade para a gente começar de novo.